E daí, homens, tudo certo? Ó, tá meio fraco, hein? Tem homem aí ou não? Ó, quem que é homem aí? Opa! Cuidado, Jesus. Vai devagar, Jesus. Calma aí, calabreso. Tudo certo, gente? Vamos pra cima? Vamos apertar o cinto. Prazer aí o pessoal que nos visita pela primeira vez. O hangar tem esse intuito aí. Hoje o Gerson trouxe o seu pai ali, 86 anos, uma cirurgia, e o pai do Gerson falou, quero ir lá conhecer esse projeto. Olha aí, e você pensou 10 vezes em faltar hoje, hein? E você quase com um gritinho da tua mulher, você não vem, hein? O que nós vamos fazer com vocês, hein, homens? Ah, estou meio cansado, não estou sentindo de ir. Um senhor ali, um senhor de 86 anos com uma cirurgia, vem aqui. Eu acredito que Deus tem coisas grandiosas hoje aqui. Eu quero falar sobre as fases dos homens. Eu quero que você entenda qual fase você está e talvez qual fase você pulou, né? E por que algumas coisas nos faltam e por que a gente passa por algumas dificuldades. Pode ser. Algumas coisas nos faltam porque hoje a gente vai entender isso daí. Qual é a dinâmica disso e tal, e tem feito muito sentido essa palavra para mim, e eu quero compartilhar com vocês também, amém? Vamos começar naquele modelo nosso, vamos começar devagarzinho, e aí a gente vai apertando o cinto, vai ter aquele momento de turbulência, mas graças a Deus essa reunião é para homens, né? Eu acredito que o intuito aqui é a gente se afiar, é a gente ter aquele confronto aqui, ferro com ferro se afia, para poder crescer, desenvolver, e com certeza saímos daqui nessa noite restaurados, transformados e glorificando a Deus. Eu quero falar sobre as 6 fases da jornada de um homem. A primeira jornada, a primeira fase de um homem é quando ele é menino. Fala para o teu irmão, menino. Há essa fase maravilhosa que nos encanta quando nós somos meninos, né? Tudo começa na nossa infância, onde cada menino precisa ser afirmado como filho pelo seu pai. Aqui em Marcos 1:11, o próprio Deus vem até Jesus, através do Espírito de Deus, através daquele batismo, e ali em Marcos 1:11, ele pega e afirma Jesus. Olha, esse é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. O primeiro passo da jornada de Jesus foi uma afirmação. E aqui eu começo a entender que todo menino, ele precisa de uma afirmação do pai para começar a sua jornada. Muitos de nós somos órfãos de pais, fomos órfãos de pais presentes, e eu quero até pontuar aqui, porque eu vou trazer uma mensagem sobre isso, sobre paternidade, eu acho muito relevante. Nós falamos sobre outros temas paralelos, mas a paternidade é algo que provoca a destruição na vida de um homem. Um homem que não tem a afirmação de um pai, que não tem uma direção de um pai, ele não sabe para onde ir. E hoje o hangar, ele tem esse intuito aqui. Nós somos parceiros, somos amigos, somos irmãos, e o nosso intuito aqui é afirmar você. Mesmo que às vezes o seu pai não te afirmou, mesmo que às vezes momentos, situações que você passou, que você se sentiu muito sozinho, mas eu quero te dizer que Deus nessa noite, Ele está nos afirmando que nós somos filhos de Deus. Fala para o teu irmão, fica tranquilo, você é um filho de Deus. A validação do pai para um filho na hora do conflito é sempre a mais valiosa. Depois de afirmação, o resto não importa mais. Depois que Jesus é afirmado por Deus, o próprio Espírito de Deus leva Jesus para o deserto para ser tentado e provado. Olha que impressionante. Foi a mesma coisa que dizer, olha filho, Jesus, você não é mais menino, você vai para uma fase agora, uma nova fase. Eu te afirmo, não tenha medo. E a gente começa a entender que quando nós vivemos conflitos, mas nós sabemos dessa afirmação que nós temos, como a de Jesus, nós não nos importamos com os perigos, com os problemas, porque nós sabemos quem nós somos.
Ao resolver questões do afeto, da aceitação e da autoestima, estamos prontos para a próxima fase. Fala para o teu irmão, quando a autoestima sua, quando a tua aceitação estiver resolvido, nós estamos prontos para a próxima fase. Deus quer trabalhar mais internamente em nós do que externamente. Há muitas coisas que eu tenho visto ao longo da jornada que ainda não aconteceu na minha vida pelo único detalhe de eu tinha dificuldade de afirmação, eu tive problema de aceitação, eu tive problemas de rejeição, e para mim era muito difícil porque eu não me sentia apto para passar para a próxima fase. Talvez eu e você nós estamos nesse sentido. Cairo, eu não me sinto capaz de fazer tal coisa. Cairo, eu não me sinto capaz de ser um empreendedor. Cairo, eu tenho muito medo de fracassar. Cairo, tudo que eu começo eu não consigo terminar. Eu quero dizer para você, você talvez tenha esse detalhe. Teu pai talvez não te afirmou. Talvez você passou por muitos momentos de rejeição, de aceitação. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês que nós sairemos daqui restaurados, transformados e curados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? É muito conteúdo, hein? Vamos caminhando. Há um testemunho legal de um filho que ele entra uma criança, né, um jovem, ele entra num avião e ao decolar ali, o avião passa por uma turbulência muito perigosa. E aquele menino estava sereno, feliz, tranquilo. E as pessoas desesperadas, uns orando, outros clamando, outros ali desesperados. E o senhor fala para o menino, você não está com medo de morrer não? E o menino olha para aquele senhor e fala, olha, eu sei quem está no comando ali. É o meu pai que é o capitão. Quando nós sabemos quem está no comando, quem conduz a aeronave das nossas vidas, há uma paz no nosso coração. Eu creio que nós homens sofremos por muitas aflições, muitas preocupações nesses dias. Mas eu quero te dizer, o Senhor quer te dar paz nessa noite. O Senhor está te dizendo, não temas, meu filho, eu sou contigo, não se preocupe, eu te darei descanso. Em Êxodo, ele diz para Moisés, não se preocupe, Moisés, eu estarei contigo e te darei descanso. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Às vezes nós estamos sobrecarregados com essa missão que nós temos de ser homem, de pagar conta, de cuidar da mulher, dos filhos, de ser empresário. Uma pressão da sociedade, em todos os lados nós somos pressionados, crise na política. Mas eu quero te dizer para você nessa noite, Jesus está nos dizendo, não temas, eu sou contigo, eu sou o capitão dessa aeronave, descanse em mim e com certeza coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Quando nós somos afirmados, quando nós trabalhamos em nós essa aceitação, nós estamos aptos para a próxima fase, próximo nível. A segunda fase nossa, de homem, é a fase de cowboy. Fala aí, cowboy. Quem nunca foi cowboy? Levanta a mão. Ó, o povo aí que morou em apartamento, Maringá. Não levanta a mão não, senão vai acabar com nós aqui. Eu já tive uma fase de cowboy também. Fase de botina. Tem uma foto minha, eu acho que eu tinha 16 anos, o Juninho estava comigo. Levei ele para dar uma voltinha de cavalo. Né, Juninho? Que horrível. Que fase. É uma fase que você não tem dinheiro para comprar chapéu, você inverniza um chapéu de palha. Esse é o Valdir, é uma fase desgraçada, hein? O bom das fases é que a gente passa pelas fases. Eu brinco, mas todas as fases são boas, todas as fases são experiências boas. E você vai aprendendo ao longo da vida com tudo isso. A fase do cowboy é uma fase de aventura, é uma aventura masculina que encontra no seu coração um coração selvagem, descobrindo uma vida de desafios e emoções. É gostoso, não é? Quando você aprende a andar de bicicleta, quando você aprende um hobby novo, quando você se desafia, quando você sobe lá no pé de manga, no lugar mais alto que tem, você pega aquela manga que você queria. Então, a fase de cowboy é a fase que nós devemos nos descobrir. Pô, eu sou bom nisso. Rapaz,
Eu jogo xadrez aqui, eu vou bom nisso. Ó, eu tenho facilidade no computador. É uma fase de descobertas. É uma fase de aventura. É uma fase que você se permite correr mais, avançar mais. A pessoa não se preocupa tanto com a vida, né? Quem aqui não deu já deu KM no carro, né? Sem juízo nenhum. Depois que você casa, depois que você tem filhos, você morre de medo de correr a mais ali. Sempre mantém ele 160, 180, mas nunca mais. Nunca mais. Minha mulher fala, amor, parece que está correndo. Eu falo, não, se frear bem aqui, eu acho que bate nos 80 ali, né? Deus me livre, guarda. É uma fase que você não teme. Você quer se descobrir. O que esse carro dá? O que essa moto dá? O que eu posso fazer? E é uma fase que você se desafia e as suas emoções são afloradas. Todo homem já foi um menino e todo menino tem um grande sonho, como ser herói, como combater o mal, realizar grandes feitos. Muitos de nós sonhamos com ser bombeiros, ser policiais. Aqui tem alguns policiais aí. A gente não levanta a mão porque a gente gosta de deixar meio surtido ali. Se der algum problema, tem policial com a gente. Mas muitos sonhos, e sonhos grandes, meninos que sonhavam grande. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você fez com os seus sonhos? Sonhos de conquistar uma donzela, sonhos de amar uma pessoa, sonhos de construir uma família. Cadê aquele menino, homem, que tem se transformado num cowboy? Eu quero que você se questione nessa noite. Deus quer nos levar a níveis maiores de convicção, de consciência, e que a gente possa nessa jornada se descobrir e ao mesmo tempo ter essa consciência que Deus está conosco, que tudo vai dar certo, que quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, tudo se resolve. Amém? Nós temos os sonhos grandes, sonhos de conquistas, sonhos de namorar a mulher mais bonita, né? O cara falava, né? Quem me dera, né? Quem me dera ser um peixe. Quando o menino aprende a caçar, a jogar, a andar de cavalos, a subir, a escalar montanhas, tudo isso molda a sua personalidade e um espírito aventureiro. Eu quero perguntar para vocês nessa noite, cadê aquele menino, aquele cowboy, aquele jovem que tinha um espírito aventureiro, que hoje foi vencido pelos seus medos, pelos seus traumas, pelos perigos? Um certo tempo eu convidei um amigo, falei, olha, vamos fazer um projeto para a gente comprar umas motos e a gente sair pelas estradas. E ele novo também, falou, rapaz, Deus me livre. O que mais acontece hoje é acidente com moto. E eu falei para ele, cadê aquele espírito aventureiro de que quando você é jovem, você não tem medo? Talvez as circunstâncias entraram de uma certa forma na nossa vida, de uma forma tão ardente, tão perigosa, tantos problemas, que acabou abafando aquele homem que está aí dentro. E que nessa noite a gente vai florescer, nós vamos trazer ele para fora. Porque esse é a essência divina. Deus nos fez para não ter medo. Deus nos fez para glorificar Ele. Deus nos fez para avançar. Veja na natureza, tudo que Deus faz prospera. Tudo que Deus faz multiplica. E por que nós estamos retendo essa semente que nós carregamos? Pergunte para o seu irmão, por que você retém? Deus tem muito mais para mim e para você. Deus quer fazer muito mais através de nós. Há muitos meninos, cowboys, feridos, que nunca se tornaram homens de verdade, enquanto não aceitar e a submeter ao processo de cura. Talvez hoje seja uma noite de cura. Cara, eu preciso me curar. Os problemas me sufocaram. Eu não acredito mais na alegria. Eu não acredito mais no mundo. Tem gente amarga. Tem gente que você conversa, é um poço de amargura. Rapaz, nada dá certo. O Brasil é uma tragédia. Eu quero dizer para vocês, eu vi essa semana isso.
Nesse próximo mês aí, mais novos 450 novos milionários vão se formar aqui no Brasil. Tem gente ganhando muito dinheiro, cara. Quem que te vendeu uma notícia errada, que as coisas não dão certo? Quem te vendeu uma notícia errada, que o Brasil está em crise? A maior crise que existe é a masculina, quando o homem não sabe quem ele é. E Deus quer nos chacoalhar nessa noite, porque Ele sabe que quando você entender a sua missão, grandes coisas vão acontecer aí dentro. Fala pro teu irmão, começamos a apertar agora. Na segunda fase, nessa jornada, muitos cowboys podem gritar por socorro. Há um tempo de ressignificação, há um tempo de corrigir a rota. Nós somos como águias. Águias, a cada 40 anos, elas voam alto, elas entram num abrigo e elas se renovam, elas tiram suas penas, elas trocam suas garras, ela quebra o seu bico, para que tudo comece de novo, com mais força, com mais resistência. Talvez você está aqui hoje com 40 anos e, Cairo, não dá mais para mim fazer uma faculdade. Eu falei alguns dias atrás aqui que eu me formei com um senhor de 75 anos, porque ele falou, eu não aceito ficar em casa assistindo novela. Olha a determinação desse homem, olha a força de um homem que entende que o seu propósito ainda não acabou. Talvez você está hoje aqui com 40 anos, já está arriando a bateria, não é mais para mim, não tem mais tempo. Qual foi a mentira que o diabo contou para você que você acreditou nisso? Há grandes planos, há grandes sonhos. Deus só precisa encontrar homens aqui nessa noite disponíveis. Quem está disponível aqui nessa noite? Amém? Meia dúzia aí. Um terço. Tem que falar forte, tem que falar com garra. A terceira fase do homem é uma fase de guerreiro. Fala, guerreiro. A Bíblia diz em Êxodo 15:3 que o nosso Deus é um Deus de guerra. O nosso Deus é um Deus de guerra. Somos todos nascidos para a guerra. Precisamos lutar pelos motivos certos. Aqui há uma observação muito interessante. Nós nascemos para a guerra. Meu filho, um dia para trás, viu uns soldados e ele começou a se questionar. Pai, esses soldados vão para onde? Eu falei, para a guerra. E nós? Eu falei, se o papai receber uma chamada, eu tenho que ir. Aí ele encheu o olho d'água. Eu falei, não, calma. Calma aí. Nós estamos no Brasil. Mas eu expliquei para ele o processo, expliquei para ele como funciona. E eu falei, filho, hoje você tem medo, mas talvez amanhã seja um sentido de proteger a sua família. Eu daria a minha vida por ele, numa guerra ou em qualquer outro lugar. Qual pai que não faria isso para o filho? Mas é porque eu entendo hoje que eu não sou mais menino, que eu também não sou mais cowboy, que hoje eu enfrento tempos de guerras. E o grande questionamento que eu quero dizer para vocês nessa noite, quais são as guerras que vocês, homens, têm enfrentado, que talvez você tenha lutado sozinho? E nós, homens, eu vou no ponto-chave. As nossas guerras são mais internas do que externas. Precisamos saber qual guerras lutar. Homens que lutam com as suas guerras de ego, de orgulho, de corações feridos, de carência, de aceitação, de mágoa e rejeição. Quais são as guerras? Eu vejo na Rússia aquela guerra lá, e aquele homem lá, o presidente Putin, né? Que homem vaidoso, cara. O homem tem tudo o que ele precisa. Ele manda e desmanda onde ele quiser. Mas o orgulho do homem, o ego do homem, o vazio de um homem, ele é do tamanho de Deus, ele é infinito. Uma vez eu ouvi uma frase do Eike Batista, ele era o 6º homem mais rico do mundo, e ele disse, o repórter perguntou para ele, e qual é a sua próxima missão? Ele falou, ser o primeiro. E aquilo foi a destruição dele.
Porque para mim um cara que é o 6º homem mais rico do mundo e o primeiro não tem diferença nenhuma, tem? Quanto que é essa ilha? Essa é 10 bilhão. Eu quero. O outro também quer, todo mundo compra. Qual que é o maior jato que existe? Custa 1 bilhão. Eu quero. Todo mundo compra. Todos têm o mesmo dinheiro que compra as mesmas coisas. Há uma briga de ego dentro de nós, homens. E nós temos que pensar, por que eu quero tanto isso? Por que eu necessito tanto desse carro que eu tanto quero? Hoje à tarde nós conversamos muito, eu e o Igor, e eu falei para ele, homens que têm que se questionar mais internamente do que externo. Por que eu quero essa casa com 10 quartos? Será que eu não quero mostrar no condomínio que eu sou o melhor, que eu venci na vida? Por que tanto eu tenho a necessidade de ter uma caminhonete para voltar na minha cidade pequena e mostrar que eu venci? Que eu não sou o filho da mulher lá, que eu não sou o bastardo? Que eu sou o filho da mulher que separou? Há muitos conflitos dentro de nós, homens, e que nós temos que identificar por que nós estamos lutando essa causa. Às vezes Deus não nos convidou para lutar essas causas. Muitas das vezes nós estamos gastando cartucho, tempo, energia, lutando as batalhas erradas. Reflita nessa noite sobre isso. Nós somos guerreiros. Nós somos homens. Nós precisamos avançar. Todo homem deseja uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para resgatar. Amém? Vamos repetir de novo? Essa frase é boa. Eu vou tatuar essa frase aí. Todo homem deseja uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para resgatar. Que seja esse o lema da nossa vida. Que a gente procure nessa noite lutar as guerras certas. Lute pela sua família, lute pelo seu trabalho, pelos seus princípios, pelos seus valores. Lute por aquilo que Deus colocou no teu coração, mas que seja justo e verdadeiro. Uma vez perguntaram para Lutero, como que eu faço para ser um homem de Deus? E Lutero perguntou, o que você faz? Ele falou, sou sapateiro. Ele falou, faça sapatos excelentes e venda por um preço justo. Você vai estar glorificando a Deus. Nesses dias de hoje, nós achamos que ser homem de Deus é o homem que tem um microfone na mão, ou um título de pastor, de padre, de bispo, de apóstolo. Ser homem de Deus está nos pequenos detalhes. É honrar sua casa, é honrar sua família, é pagar sua conta, é querer andar na justiça, é fazer a diferença. É para isso que eu e você fomos chamados, para lutar as guerras necessárias e as guerras que são mais importantes. Amém? Nessa guerra, o verdadeiro herói é aquele que dá a sua vida pelo outro. Jesus é o modelo que veio fazer dos fracos o forte, dos meninos homens e deste mundo o seu mundo. Essa é a nossa frase. A maior guerra é quando nós tiramos essa terça-feira aqui para poder servir vocês. Se um homem entender a sua missão aqui para mim, valeu toda essa reunião. Se um homem identificar o seu propósito, valeu toda essa reunião. Porque nós estamos andando em tempos difíceis, em tempos que nós não discernimos o bem e o mal. Nós andamos pelos nossos próprios interesses e desejos, e nisso nós temos se perdido. Então é noite de alinhar, é noite de fazer as revisões necessárias, para que a gente possa alcançar voos altos. Nós homens amamos a história de heroísmo. Do filme, há um filme aqui que eu acho, quando eu estou meio em crise, não, Bruno, não crise, mas quando há uma crise dentro da gente, eu gosto de assistir aquele filme do Mel Gibson, Coração Valente. Quem já assistiu? Se não assistiu, assiste de novo. Quem não assistiu, assista. E quem assistiu, assista de novo. Ali nós vamos ter uma referência e um reflexo do que é ser um homem de verdade. Aquele filme para mim é impressionante. E eu quero compartilhar a frase do final, quando ele vai para a guerra. Alguém lembra da frase? Sérgio? A frase diz assim, vocês lembram dessa cena? Ele está na frente daquela cavalaria,
aquele turbilhão de emoção, aquela adrenalina, e o exército do inimigo maior, mais poderoso, e aquele frio na barriga, e ele diz assim, ó, filhos da Escócia, vocês têm que lutar como homens livres, pois homens livres vocês já são, e quando vocês morrerem em suas camas, daqui a muitos anos, terão desejado trocar todos os dias a partir desse dia, para voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar a nossa vida, mas nunca a nossa liberdade. O que é isso? Uma salva de palmas. Rapaz, eu não sei vocês, mas eu fico doido. Que frase, cara. Que homem que fez uma diferença na Escócia. Né? Uma revolução. Deus precisa levantar homens desse jeito. Que faz sentido. Que faça valer a pena a sua vida. Não é possível que nós viemos aqui só para ganhar dinheiro e buscar os nossos próprios prazeres, fazer só o que a gente quer, ser um narcisista. Deus te deu muito mais. Se posicione, tenha tesão para a vida, pela vida. Há muitos homens num leito de hospital, há muitas pessoas enfermas lutando para ter essa pequena vida que nós temos. Eles dariam tudo por ter a nossa vida, ter a saúde que você tem, a que eu tenho. Então não desperdice isso, faça valer a pena, tenha prazer na vida, lute as guerras certas. Aqueles homens lutaram a guerra de uma forma extraordinária e fizeram a diferença. Será que esta é a hora de começar uma briga? Fala para o teu irmão, será que essa é a hora de começar uma briga? O mais importante nesse caso é ter a certeza de estar lutando pelos motivos certos. Amém? O mais importante é nós estarmos lutando pelos motivos certos. E eu vou completando. A quarta fase de um homem é a fase do amante. E aí, quem ama amar? Beleza. Não tem ninguém aqui. 1, 2. Ninguém ama amar a sua esposa? Ah lá, agora já 2, 3 levantou a mão. Você sabe que a escolha mais importante que nós devemos fazer é o casamento, né? Uma vez, uma hora ou outra, nós vamos trazer uma série de mensagens, né, André? Sobre casamento. Faça a escolha certa. Se não, filho, você abraçou a fé, né? Porque não tem como correr. Quem já casou, agora é só abraçar a fé. Quando não tem nada, filho, você tem que orar, clamar, você vai buscando a Deus, vai lendo livro, vai criando estratégia. Mas essa fase é uma fase muito boa. A fase que nós estamos apaixonados aí. Quem já viveu essa fase de apaixonado? Tá bom, 3, 4, ali 5, tá bom. É a média mesmo, tá lá na média. A batalha de um homem é por sua mulher, e o desejo da mulher é pelo seu homem, e que ele lute as suas lutas. Olha que bonito isso aí. A batalha de um homem é por sua mulher da sua casa. Quem já se perguntou aqui, será que eu daria a minha vida pela minha esposa? Alguém já se perguntou sobre isso? 1, 2. Não levanta mais a mão não, tá? Deixa quieto. Eu já me questionei isso aí. Antes de ter filhos, eu falei, cara, será que eu dava a vida para essa mulher minha? Quando o cara já se questiona, é que talvez já não dá, né? Mas é um processo, seu Valdir, de menino, de cowboy, de guerreiro. E hoje eu falo para vocês com convicção, eu daria minha vida pela minha esposa, porque ela já me fez muito feliz, por muito mais daquilo que eu imaginei viver. E eu entendi que a mulher que o Senhor me deu, ela é filha de Deus. E eu quero que vocês reflitam sobre isso nessa noite. Você imagina quando você topar de frente com o Pai e Deus dizer, o que você fez com a minha mulher? Ou, melhor, o que você fez com a minha filha? E talvez você vai se perguntar como eu não tenho filha não, eu tive 2 filhos homem. Não, eu te dei uma filha, eu te dei a minha filha. Como é que você cuidou dela? Como é que você protegeu ela? Será que você imprimiu seus traumas, seus medos nela?
as suas crises? Esse é um questionamento que nós devemos parar e nos questionar. Cara, eu errei muito. Perfeito, perfeito. Hoje você está aprendendo certo, então faça o certo. Um dia meu pai falou, olha, eu errei, fui menino, fiz tudo errado, abandonei tudo, mas hoje eu queria que você me perdoasse, porque hoje eu sou um novo homem. Então há tempos de recomeço. Aqui não tem ninguém que é um herói, não tem ninguém melhor, não tem homens que merecem alguma coisa. A Bíblia diz que as nossas justiças para Deus é como um trapo de imundícia. Mas há tempo de a gente recomeçar, há tempo da gente se renovar. E é isso que Deus quer de mim e de você. Tem uma mulher para você amar e cuidar. Tem uma família para lutar. Gere filhos para cuidar, dar direção. A disciplina é o fundamento de um homem de sucesso. Devemos lutar contra a nossa versão anterior, que quer sair do propósito. Isso é algo importante. A disciplina para nós é algo que nós devemos levar em consideração. Porque se a gente não levar uma vida de disciplina, de respeito pelo nosso casamento, pela nossa mulher, nós corremos sérios riscos de voltar na fase anterior, de retroceder, de às vezes voltar a querer ser meninão. Quantas às vezes aí esquece que é casado, quer voltar a ser meninão, quer sair sozinho. Ano passado foi a Copa? Foi ano passado que foi a Copa, né? Atrasado. Tá na onde, hein Vinícius? Tá na onde? Não sabe de nada. Um amigo meu solteiro ligou para mim, vamos assistir um jogo da Copa lá no churrasqueiro. Aí eu falei, bora. Aí ele falou, não, só vai os homens. Só falei, eu tô junto. Aí eu esqueci e comuniquei minha mulher. Falei, amor, eu vou lá no churrasqueiro, lá num jogo lá, que vai ter o jogo do Brasil e tal. Ela foi eu. Eu falei, você não sabia, não lembrei. Eu acho que vai alguém. Ela falou, então se certifique disso. Você sabe que você é casado, né? Eu falei, não, lembrei agora. Eu acabei de lembrar. Às vezes nós homens damos um branco assim, não dá não? Ou talvez é só comigo? Dá um branquinho, né? Ele me chamou, churrasqueiro, telão, uma coca gelada ali, 2 dedinhos. Não põe espuma muito não, senão um contra. E aí eu lembrei da minha mulher, falei, rapaz do céu. Aí depois eu mandei mensagem, você é fácil de corrigir, né? Falei, não vai dar pra ir não, surgiu uns problemas aí e tal. Deu imprevisto aí. Que o homem, o orgulho dele é maior do que tudo, né? Ele vai falar que é a mulher dele que deu B.O. Então nós precisamos entender o nosso passo, ter disciplina, ter respeito, amor, consideração. O homem apaixonado deve focar na sua paixão por um propósito e lutar por algo maior do que ele mesmo. Isso se chama família. Quando nós aprendemos a lutar por coisas maiores que Deus nos deu, automaticamente você está nessa fase. O homem se torna melhor quando se sacrifica pelo bem-estar da sua família. Quem se sente assim melhor? Por lutar pela sua família, por conquistar. Mais um mês que a gente venceu, mais um mês que deu certo. É muito prazeroso. Eu profetizo sobre a vida de vocês que Deus levante homens aqui que tenham prazer de pagar contas, homens que tenham prazer de vencer, homens que tenham prazer de levar as suas mulheres num lugar para jantar, para se relacionar. Eu profetizo que Deus traga essa alegria no teu coração, que você mude de fase, que você, a partir de hoje, deseje respeitar a sua família e colocar ela como primeiro lugar. Com certeza Deus vai honrar grandemente você. Eu tive filhos e correndo daqui e dali, eu fiquei uns 7 anos sem ir no cinema. Falei, amor, um dia ela falou, amor, vamos no cinema? Eu falei, no cinema onde é? Às vezes a vida passa rápido, cara. Eu falei, caraca, bicho, eu fiquei 7 anos sem ir no cinema. E eu quero te perguntar, quanto tempo faz que você não leva a tua mulher no cinema? Quarta-feira, 2 horas da tarde? Aí não também, né? Fala aí não, né, cara? Aí, ó. Teve sábado aqui na igreja, é verdade. Teve sábado aqui na igreja. Teve uns 50, 60 casais, né?
Até a igreja está proporcionando cinema para você cair tua ficha, e você não caiu tua ficha ainda, hein? Talvez o André está ouvindo muito aí das mulheres, aí ó, faz alguma coisa, o homem não se move. E eu fiquei 7 anos sem levar minha mulher no cinema, cara. E o dia que eu fui lá, parecia que eu era um... Falei, rapaz, não sei nem como tá aqui. Eu vi uma criança chorando, falei, ó, vê se não é nossa. Então, desfrute de tempos especiais. Pare, pelo menos uma vez no mês, fala, amor, hoje é só eu e você. Hoje você escapa de um raio nas costas, mas você não escapa de mim. Ameaça, nem que não pegue. Mas pelo menos já fica... Talvez você não seja aquele cara agressivo, né? Mas pelo menos já a mulher fala, ó, ele já prometeu. À noite a gente sabe que você dorme. Mas pelo menos ameaça. Né, pastor Nenê? O homem ali, o cara tem que ficar firme. Eu te pego, você anda na linha. O amante será pleno quando encontrar com Deus e com sua família. Um homem apaixonado, ele é pleno quando ele encontra com Deus e o seu propósito, que é a sua família. Amém? Deus quer nos levar a esse caminho e eu vou prosseguir. Hoje vai dar uma atrasadinha, mas vai valer a pena. A quinta fase de um homem, quando você entende todo esse passo a passo, a quinta fase de um homem, a fase de ser rei. Fala para o seu irmão aí, ser rei. Ô louco, Caio, eu nunca sonhei em ser rei. Apocalipse 1, 6 e 8 diz que Deus nos levantou como reis e sacerdotes. Amém? Deus nos levantou como reis e sacerdotes. Olha o poder que você tem, olha a autoridade que você tem. Se posicione como tal. Essa é uma nova fase. É uma fase já do cabelo grisalho. Eu já estou com o cabelo aqui, É uma fase que você vê as coisas de uma forma diferente. Você tem uma visão de governo. A Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos. Olha que profundo isso, cara. Então Deus quer colocar coisas grandiosas nas nossas mãos, mas como que Deus vai colocar coisas grandiosas? Como que a gente vai se estabelecer como rei, sendo que a gente não consegue organizar nossa casa? Sendo que a nossa mulher não vê autoridade em nós? Sendo que você fala hoje uma coisa, amanhã você fala outra? Como que a tua família vai ver autoridade em você, e essa autoridade que Deus te deu, sendo que você começa uma coisa e não termina? Para essa palavra se cumprir em nós precisamos estar alinhados com Deus. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui no hangar. Nós temos que estar alinhados com o nosso propósito, com a nossa missão. Um homem alinhado com Deus, ele é imparável. Ele sabe onde vai, ele sabe o que quer. Um rei, ele sabe tudo. Ele tem um governo, ele não precisa mostrar que ele é rei. Quando você vê um rei, você já sabe que ele é. Há um tempo de governar. E com o governo vem um enorme teste de caráter. Para sermos reis, nós vamos ser afiados no nosso caráter. Fala para o teu irmão, no nosso caráter. O que eleva um homem pode ser até os seus dons, mas o que estabelece ele lá em cima é o caráter. É um caráter que faz um homem permanecer. É um homem que você conhece, que tem amizades que duram 20, 30 anos. São homens que você olha a carteira de trabalho dele, ele faz lá a mesma coisa. Tem homem que você pega a carteira de trabalho dele, já virou uma enciclopédia. O cara tem 3, 4 carteiras de trabalho. Que jeito que nós vamos governar? Que jeito que Deus vai confiar algo nas nossas mãos? Aqui nós temos irmãos que começaram como funcionário público, terminaram, aposentaram como funcionário público. É isso. Começa uma jornada e termina uma jornada. Maturidade de caráter é um rei que precisa e que sabe da sua liderança. Reis que não deixou de ser meninos. Reis que não deixou de ser meninos é uma tragédia. Tem muita gente governando sendo ainda menino. Tem muita gente que recebeu muito, mas não sabe como lidar. É menino. E Deus está dizendo, que fase que vocês pularam? Porque vocês vão precisar se refazer.
Vocês vão precisar se ressignificar. E a maturidade, ela não vem com a idade. Ela vem com a responsabilidade. Muitas vezes nós achamos que quem é maduro é a pessoa que é mais velha. Mas a maturidade vem com responsabilidade. Homens que começaram a trabalhar cedo têm responsabilidade, têm direção, têm um governo. Eu fico impressionado com isso. Eu converso com homens que começou a trabalhar cedo, que começou a produzir cedo. E você olha para os filhos dele, os filhos estão com 20 anos. E você fala, ô bicho, o piá aí, o rapazão aí não vai trabalhar não? Não, eu estou preparando ele para o estudo. O maior estudo que se chama é a vida. A Bíblia diz que o trabalho dignifica um homem. Bota o bicho para trabalhar, rapaz. Meu primeiro trabalho antes de ser com meu avô foi no mercado. Me regacei no mercado. Você quer pegar um menino e tirar o orgulho dele, você bota ele no mercado. E as meninas lá, o cara com o mercado tinha um uniforme laranjado. Que é para a pessoa não deixar de te ver. Aí os amigos iam lá buscar uma carninha, vai ter um churrasquinho agora. Que jeito, o mercado fecha 8h40. Quando não, chega uma tiazinha lá, uma velhinha, 8h20 lá com o carrinho empurrando. Vim só fazer uma compra, ô tia. 8h40, bicho. O que a senhora fez o dia inteiro? Mas nós entendemos que todas as fases são boas. Que todas as fases levam você a uma maturidade, a um crescimento e a um desenvolvimento. Um rei, ele não serve mais somente a si, mas aos outros. Jesus, quando estabelecido como um tal, ele não se preocupava somente em servir a si, mas ele se preocupou em servir a todos. Quando você chega a esse nível de governo, você não pensa mais somente em você, você pensa em todos. Sua liderança favorece a todos. Ele não se serve, ele se cerca de jovens guerreiros e ajuda a servir melhor todas as pessoas. Quando você é governo, quando você tem esse governo, quando você se coloca como um rei, você já se preocupa em servir as pessoas, você se preocupa a treinar os guerreiros, uma geração nova. Você não se perde, você não barganha, você não se distrai. O evangelho de Paulo, eles chegavam em Paulo, olha Paulo, vem pregar aqui, faz isso, isso, isso. Paulo fala, olha, eu fui chamado para o evangelho dos gentios. Um cara bem posicionado, bem estruturado, ele não se perde. Deus quer levantar homens assim. Eu fui levantado para esse fim. Eu fui levantado para provocar homens. Eu fui levantado para prosperar. Eu fui levantado para honrar pessoas. O maior investimento que existe em pessoas não são em coisas. Coisas dissipam, coisas enferrujam, coisas vão. Pessoas transformadas são imparáveis. A crise na liderança de hoje, pois receberam um poder, mas estão despreparados. Homens que chegaram ao governo fracos. E eu quero te perguntar nessa noite, qual fase, se você está nessa fase de governo, de rei, qual fase você pulou, que ainda você tem necessidade? Homens que têm necessidade, porque agora está num patamar melhor de mostrar para os outros. Homens que quando chegam na fase boa, a primeira coisa que faz é abandonar a família. Homens que quando começa a prosperar, a primeira coisa que ele abandona é uma igreja, Deus e tudo mais. Reflita nisso, se questione sobre isso. Deus, será que o Senhor pode confiar de fato em mim e que eu cresça e eu não me perca? A minha oração tem sido essa por muito tempo. Deus, quanto mais o Senhor me der, mais eu quero estar envolvido contigo. Quanto mais o Senhor me der, mais eu quero estar andando com o Senhor, porque nós não podemos se perder. Todos os dias tem homens se perdendo, todos os dias tem homens orando para crescer, para prosperar. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E Deus vem e fala, toma. E quando você vê o homem, ele se perde, some. É igual estrela cadente. Ele vem, aparece,
e ele some. Deus quer levantar homens de verdade, que vão saber governar, que vão saber para onde vai, que tem uma direção na mão. Amém? E por fim, a última fase, uma fase maravilhosa. E todas elas são poderosas, mas a última fase é a fase do sábio. Fala para o seu irmão, sábio. O homem, quando chega nessa fase, ele não quer mais nada a não ser um mentor para a vida das pessoas. Um homem que se torna um mentor é a maior contribuição que pode oferecer para a humanidade em sua vida. Quando você chega nessa fase, talvez você está hoje aqui, aquela fase já de cabeça branca ali, já conquistou, já fez, e aí você entende que na vida a coisa mais importante foram os filhos, é a família, a coisa mais importante é o legado que você vai deixar. Não é mais só bens, você não luta mais só por bens, você luta por um legado. Você quer implantar sua visão no próximo. Você quer, cara, eu preciso contribuir com a sociedade. E eu fico vendo isso. Quantos homens mais velhos que estão entregando a sua vida por um propósito, por uma missão. Homens extraordinários que têm feito a diferença. Fala, poxa, o cara tem 70, 75 anos. O cara está pregando, está ministrando, está avançando porque ele entendeu qual é o significado da vida. A vida ela só tem sentido quando você doa a vida, quando você serve o próximo. Um homem que chega à fase de sabedoria, ele não quer mais deixar somente uma herança, ele quer deixar também um legado. Que Deus nessa noite nos abençoe, nessa transição, nessa fase. Que Deus te prepare nessa jornada e que nós possamos deixar não somente uma herança, com certeza nós vamos deixar uma herança, mas maior que a herança é o nosso legado, que as pessoas vão dizer quando você morrer, esse cara fez a diferença, esse cara honrou, esse cara cumpriu os seus princípios, esse cara foi fiel até o fim. Esse é o legado que Deus quer deixar para nós, para mim e para você. Deus não se preocupa como você começa, Deus se preocupa como você termina. Na jornada da nossa caminhada cristã eu me vejo muito como Pedro, acelerado, bravo, não dava certo as coisas. Pegaram Jesus, ele arrancou a faca na orelha do soldado. Jesus, calma, Pedro. E ali naquela jornada a gente vê tantos erros de Pedro, cara. Pedro inconsequente, Pedro agitado, Pedro bravo. Talvez o próprio Pedro seja como eu e você. Mas Deus não olhava para Pedro naquela fase. Deus sabia da última fase de Pedro. A fase de governo, a fase de rei, a fase de homem sábio. E quando Pedro se descobre quem ele é e a missão que ele carregava, a Bíblia diz que ele fez coisas maiores que o próprio Jesus. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Isso é um homem bem posicionado. Isso é um homem que sabe para onde vai, o que quer. É esse o lugar que Deus quer nos levar nessa noite, ao lugar de posicionamento. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé e eu concluo com isso. Que nessa noite nós possamos compreender que Deus não quer só que nós deixamos uma herança para os nossos filhos, mas acima de tudo que nós deixamos um legado. Qual é o legado que você tem deixado? Será que as pessoas não estão olhando para você hoje e falando, rapaz, você senta com esse cara aí, é o dia inteiro só falando de dinheiro. Rapaz, você senta com esse cara, é o dia inteiro só falando de mulher. Rapaz, você senta com esse cara, é o dia inteiro só falando de futebol, bicho. Qual é o legado que você tem deixado para as pessoas? Cara, eu não tenho filho. Você está falando de legado, sai lá para frente. Não, é agora. O tempo de Deus é hoje. É hoje. Deus quer que nós andamos em sabedoria hoje. Deus quer que nós andamos governando hoje.
Porque senão nós invertemos os papéis. E a gente vê homens que era para estar desfrutando, tendo atitude de meninos, de cowboy, de aventureiros. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus quer que nós completamos cada fase, mas que cada fase nós nos posicionamos e falamos: Senhor, eu estou preparado para a próxima. Eu quero a próxima. Eu quero crescer em governo, em sabedoria, em respeito, em justiça. Mas acima de tudo eu quero ter essa sabedoria de Deus. Essa sabedoria que te prospera. Essa sabedoria que abre portas. Deus quer dar sonhos para a gente nessa noite. Eu oro e profetizo que Deus te dê sonhos proféticos, sonhos, uma visão de empreender, sonhos que você vai trabalhar menos e vai ganhar mais, que as suas sementes multipliquem, porque o sábio ele não faz muito, mas ele faz com sabedoria. Tem gente correndo igual barata tonta, dali, aqui, lá, aqui, e não sai do lugar. Deus nessa noite está dizendo: quieta-te, fica em silêncio, deixa eu te ajudar a conduzir esse jato. Você é um jato na mão de Deus, você é um foguete nas minhas mãos. Deixa eu te conduzir, cara, para o caminho certo. Pare de lutar essas batalhas que eu não pedi para você lutar. Enfrente os desafios corretos. Entrega o controle da sua vida nas minhas mãos. Eu quero fazer a sua jornada mais leve. Que nós possamos nessa noite caminhar nessa jornada. Seu trabalho é pavimentar o caminho dos que virão depois dele, homens que irão avançar. Eu quero te fazer uma pergunta: qual fase você está nessa noite? É um menino? É um cowboy? É um guerreiro? É um rei ou um sábio? Feche seus olhos, quero orar com você.